Existe diferença entre um filme de super-herói e um culto religioso? E aí, tudo fantástico com você? Assim como boa parte da humanidade, nesse final de abril, fui levar meus filhos para poder assistir aos Vingadores Ultimato. E quando eu estava lá assistindo ao filme, também, filme que certamente desperta emoções, eu vi gente batendo palmas, gente gritando, gente chorando, o que também, depois do filme, né, que na hora a gente não pensa nessas coisas, mas o filme me levou a refletir algumas questões. Será que realmente os super-heróis hoje ocupam o mesmo lugar dos deuses de antigamente, dos cultos religiosos? Porque afinal de contas, quando a pessoa vai no culto religioso para aplaudir, para poder entrar em êxtase, para chorar com o que ela está vendo, será que não tem pontos de semelhança também com as emoções despertadas pela figura maior do super-herói, da super-heroína? Então, é isso que me levou a traçar aqui uns paralelos breves, e vou usar aqui nesse vídeo o exemplo dos Vingadores. Para isso, vou até usar a primeira formação lá do primeiro filme, lá de 2012, onde a gente já tinha aquela sequência de heróis que são, na verdade, representantes, arquétipos de personagens ligados ao nosso inconsciente, quem nós somos, que nos fazem entender muito bem esse lugar do super-herói dentro da nossa necessidade psíquica da figura do herói. E esse lugar dos super-heróis na cultura de hoje já é uma discussão antiga, até um texto que sempre me vem à mente nesse momento, é um texto de 1964, ou seja, já tem 55 anos, escrito pelo escritor e crítico Umberto Eco, na obra O Apocalípticos e Integrados, de 1964, que no caso aí é um ensaio chamado O Mito do Superman. Texto esse que vai surgir justamente no momento da chamada ascensão da Era de Prata, quando os super-heróis, após um período turbulento nos anos 50, quando eles foram acusados inclusive de fomentar o vandalismo, fomentar a criminalidade juvenil, eles acabaram sendo relidos, sendo readaptados para uma realidade científica, para uma realidade da segunda metade do século XX. E aí que começa também, vai começar a ganhar forma a editora Marvel, com uma sequência de super-heróis que logo na sequência, logo em 63, já vai aparecer com os Vingadores. E o que o Umberto Eco coloca no texto dele é que a penetração dos super-heróis das revistas em quadrinhos na cultura de massa revela um processo de mitificação dessas personagens, definidas como uma simbolização inconsciente, identificação do objeto com uma soma de finalidades nem sempre racionalizáveis, projeção na imagem de tendências, aspirações e temores particularmente emergentes no indivíduo, numa comunidade, em toda uma época histórica. Então, basicamente, o que o Umberto Eco está colocando é que os super-heróis sempre vão se colocar em determinados momentos da história, principalmente em resposta a determinadas conjunturas. Lembremos que o fenômeno dos super-heróis não é de hoje, principalmente no cinema. Os filmes de super-heróis vão remeter lá no 1920, com as primeiras adaptações das histórias do Zorro, que já pode ser considerado um proto-super-herói, mas é com certeza no século XXI, e não é apenas uma mera coincidência, que a ascensão da indústria de super-heróis, para se tornar inclusive um gênero à parte, e vem se alinhar principalmente no momento do século XXI, no momento em que há diversas questões sendo colocadas, há um esvaziamento ainda maior do sentimento do religioso, há uma crise de sistemas governamentais, há uma crise na própria questão da verdade e do que é o certo e o errado. Vamos lembrar que o século XXI já nasce pelo impacto dos atentados ao 11 de setembro, onde representa bem esse choque de civilizações e que logo foi seguido por todo o questionamento sobre o que é o certo e o que é errado. Quem é de fato o inimigo. Então é nesse sentido que, em busca de uma certeza, o ser humano acaba recorrendo a essa necessidade intrínseca da figura do super-herói. E não é à toa que, se você for rastrear o nascimento dessa indústria de super-heróis, você já começa bem no ano 2000, até mesmo antes do atentado com o primeiro X-Men. E aí, já em 2008, a gente vai ter o início do chamado Universo Marvel, que vai se apoiar, vai se alicerçar
como eu falei, nas figuras dos membros dos Vingadores. Membros esses que, na verdade, podem ser identificados como arquétipos, como personagens específicos que vêm atravessando séculos da existência da humanidade e que nos ajudam a entender, principalmente, nossa relação, não apenas com o mundo, mas com nós mesmos. Então, por exemplo, se você for ver o caso do Thor, para começar com ele, que o Thor já é especificamente um deus. Então, o Thor já está ali para justamente fazer essa vinculação entre os deuses do passado e os deuses modernos, que são os super-heróis. Lógico que aí esse é um Thor relido pela ótica de Stan Lee e de toda a estética da Marvel, mas que faz essas pontes com o elemento do divino, dessa conexão da presença do divino no nosso meio para nos auxiliar a nossa caminhada pelo mundo. Além do Thor, citar também a figura do Capitão América, um dos principais Vingadores. Grande destaque, inclusive, no último filme, em que o Capitão América é o arquétipo do soldado, é a figura da ordem, é aquele que sempre é pautado por regras a serem seguidas, é aquele bastião de ordem, é aquele pessoa que você pode confiar, porque ele está sempre vinculado a uma instituição. E aí, lembremos que o soldado Capitão América é um produto da Segunda Guerra Mundial, foi criado para ser isso, ser um ícone da luta dos Estados Unidos contra os regimes fascistas, o regime, principalmente a Alemanha nazista. Então, você vai ver como que o herói, nesse caso, como o próprio Humberto Eco coloca, reflete as ânsias, as ansiedades e angústias de uma época. Também a gente tem que destacar a figura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro que incorpora, vai desde a Idade Média, onde a gente vai ter a sua identificação com a figura do cavaleiro. Cavaleiro que, como tal, e aí a armadura já representa isso, né? A armadura, por vezes, ela acaba nublando a identidade de quem está por trás dela. Então, isso é muito comum em personagens da literatura medieval, o Cavaleiro Negro. Quem é o Cavaleiro Negro? Não importa quem está lá dentro, mas sim a figura do Cavaleiro Negro, assim como também de outros. O Cavaleiro também é sempre marcado como personagens sedutores, sempre atraem a atenção do feminino, sempre também são pautados por códigos de honra, por vezes até códigos de honras mais individuais do que institucionais. E é isso que a gente vê, por exemplo, na figura do Tony Stark no Homem de Ferro. Da mesma forma, ainda nesse âmbito medieval, a gente vai ver a questão do Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro que, como tal, é um rebelde, isso é bem representado nas suas aparições nos filmes. E o Gavião Arqueiro vai fazer conexão diretamente lá com um dos grandes arqueiros da antiguidade, uma das culturas, uma das lendas mais populares e mais conhecidas da cultura das Ilhas Britânicas, que é a figura de Robin Hood. Robin Hood, que, como lenda, ele se ampara tanto na ficção quanto na realidade, mas que tem esse traço ligado à sua origem popular. Tanto que o arco e flecha nasce nesse contexto popular. Ao contrário de espadas e capacetes e escudos, o arco e a flecha era um armamento que o povão podia fazer. O povão podia construir, o povão que vivia, que quando tinha que se refugiar dos impostos e habitar as florestas, e lá você tinha toda a natureza para poder construir os seus arcos e flechas. Então, por causa dessa conexão com o popular, por causa dessa conexão com o anti-establishment, é que a gente tem hoje essa presença da rebeldia do Gavião Arqueiro. Da mesma forma, temos a figura da Femme Fatale, que é representada na Viúva Negra, cujo nome já vai mostrando o caráter predatório, a face predatória do ser feminino. Essa é uma personagem recorrente, a Femme Fatale. A Femme Fatal foi muito utilizada por escritores da segunda metade do século XIX, Oscar Wilde, por exemplo, com a sua Salomé. Ou seja, são mulheres vampiras, são mulheres carniças, são mulheres predadoras, como também a vampira Carmila, de 1872, do Sheridan Le Fanu. São mulheres que escapam do seu lugar social e como esposa e mãe para se tornarem primeiro seres femininos que têm impulsos, têm desejos e que muitas vezes levam os homens para a perdição. E também falar do Hulk, né? Como não esquecer do Hulk? Hulk, que é justamente o símbolo do monstruoso, são as forças indômitas da natureza. Hulk, que tem sua gênese vinculada tanto a dois clássicos da literatura, tanto o Monstro de Frankenstein, como também
o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou seja, você tem aí tanto o elemento do científico, dos produtos da ciência, que o Hulk é exatamente isso, como também você vê essa busca do ser humano de poder domar os seus instintos interiores, muitas vezes resultando em efeitos contrários, resultando na manifestação do seu duplo, do seu doppelganger. Já fiz vídeo do doppelganger aqui no canal, dá uma olhada aí em cima. Então, você vai observar que, ao se juntar todos esses elementos, o público sempre vai acabar se identificando com algum personagem ali dos super-heróis, respondendo assim à sua necessidade interior em relação ao mítico. E quando todos esses personagens se juntam, lembrando que isso aí existe desde lá do Shazam, os Argonautas, essa reunião de heróis para poder o quê? Alcançar o melhor do ser humano em busca de um objetivo específico. Então, essa necessidade da figura do super-herói vai responder a uma necessidade sempre premente. Não é à toa que a indústria de super-heróis hoje tem toda essa força, porque vivemos um momento em que necessitamos de heróis, vivemos o esvaziamento do religioso. E é quando você vai no cinema, vê pessoas chorando, ver pessoas batendo palma, pessoas essas que também por vezes se declaram ateus e tudo mais, mas que prestam sua homenagem a essa necessidade mítica do ser humano ao assistir um filme de super-herói. Se você concorda, se você discorda, quero saber seu comentário, como é que você vê esse lugar do super-herói nesse mundo de hoje, deixa aí seu comentário. Sem dar spoilers do filme, pelo amor de Deus, vamos respeitar quem não viu o filme ainda. E também não se esqueça de deixar sua curtida, e também o YouTube está de sacanagem, não está avisando os inscritos do Fantástico Curso sobre os vídeos. Então confira sempre, ativa o sininho para poder ajudar nesse processo de notificação dos vídeos, tá bom? Então muito obrigado pela sua presença e até a próxima.